atividades comigo, façam isso mesmo, tá? Alguém criou um grupo legal, aqui no campus que eu estou, a gente tem essa questão de cada disciplina ter um grupo, então achei legal. Nas outras turmas eu ficava naquele grupão geral aí, mas achei legal a ideia de vocês, porque é um local que a gente consegue interagir melhor, né, os comunicados próprios da disciplina, se alguém tem uma dúvida pode jogar lá também, que daí é bom que já esclarece para os outros colegas, tá? Mas é isso, se alguém continuar com alguma dúvida após essa discussão de hoje, da apresentação do roteiro, pode me contactar no WhatsApp. Muitas vezes, né, eu não estou ali online ainda a todo momento, mas eu nunca demoro a responder, então podem ficar à vontade. E aí já começar a apresentar para vocês a estruturação do meu material, tá? Primeiro, né, o meu nome é Flávia, sou professora de História, né, já trabalhei no campus Tarauacá, e agora, né, a gente está aí nessa missão de auxiliar o campus nesse formato remoto, então é muito bom a gente poder estar contribuindo de novo, né, novamente aí com o campus. Não é a tela inteira, deixa eu apresentar uma guia. Tô falando sozinha aqui, né, gente, peraí. Porque eu quero compartilhar o SIGA aqui. Então, é muito bom, né, a gente estar novamente aí contribuindo com vocês, e não é um momento muito legal, mas é o momento que se tem. E de antemão eu já gostaria de falar para vocês que eu gosto, né, que as atividades elas sejam entregues pelo SIGA. Eu sei que tem alunos que têm dificuldades, tranquilo, eu também não sou aquela professora que, eu só quero pelo SIGA, só pode pelo SIGA, não, tá? Vocês também podem estar utilizando aí outros meios, que inclusive são os meios que eu já descrevi lá no roteiro. Eu tenho o WhatsApp, meu WhatsApp também está disponível para receber atividades. Eu tenho o e-mail, ele também está disponível para receber atividades, né? Mas de preferência, se você tem acesso devido à internet, se você sabe mexer devidamente no SIGA, faça uma forcinha para me entregar pelo SIGA. Isso me facilita a minha vida, né, e as minhas correções também, porque depois eu vou dar feedback nas atividades que você me enviou. Falar por que eu tirei tal nota, então o SIGA ele me facilita que eu faça o feedback por lá também. Tá bom? Mas se em caso de impedimento você não pode, não precisa se preocupar também que eu recebo por essas outras vias, tá? Então vamos lá, gente, eu vou partir direto para a área do SIGA, eu espero que ela esteja aparecendo aí para vocês, está aparecendo a tela inteira para vocês? Vou entrar na turma de florestas aqui. Tá, professora. Beleza. Então, essa, gente, é a área do SIGA. Acho que tem mais alguém querendo entrar. Não, foi só o bate-papo. Então, essa é a área do SIGA. Eu cadastrei essa notícia, né, informando que a nossa aula ia começar, qual é o prazo da nossa aula e que eu cadastraria alguns conteúdos. E para que vocês fiquem de olho lá no WhatsApp, porque a gente vai fazer, além desse que eu tenho previsto, mais 2 encontros online. Os outros 2 encontros é mais relacionados a conteúdos mesmo, tá? Então, conteúdo primeiro bimestre no próximo encontro, conteúdo segundo bimestre no outro encontro, que vai ser bem no início da semana que vem, o último encontro. Na sexta-feira, a gente já vai fazer o nosso segundo encontro, né? Coloquei já aqui na minha agenda que um horário legal seria 8h50. Então, 8h50 a gente vai fazer o nosso segundo encontro para falar um pouquinho sobre os conteúdos do primeiro bimestre, que é bem tranquilo, né? Os 2 bimestres, eles trazem conteúdo bem legal, inclusive tem atividades que eu acredito que vocês possam até gostar, fazer com prazer aí, que eu coloquei, principalmente as do primeiro bimestre, tá? Então, sexta-feira, já anotem aí, 8h50, depois eu comunico no grupo também, a gente vai fazer nosso segundo encontro. Então, vamos lá. Eu cadastrei notícia, né? Aqui eu cadastrei um único tópico de disponibilização de material no SIGA. Vou falar só do que se trata, o que eu cadastrei, depois eu vou abrir os documentos aqui na minha área, para vocês darem uma olhada no que de fato é esse documento. Então, plano de ensino adaptado,
Eu coloquei um plano de ensino adaptado. Esse documento aqui, gente, não precisa vocês ficarem muito preocupados com ele, muito despreocupados aí com eles, não, tá bom? Com ele. Porque é somente um material que fala o que, que a gente vai estudar durante o primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre. É o documento da disciplina. Então, todo professor é obrigatório cadastrar esse documento e disponibilizar para os alunos, para que eles tenham ciência de quais são os conteúdos, né? E aí a gente tem que apresentar também para a coordenação do curso, então é uma obrigatoriedade nossa e que, é claro, vocês têm que ter o conhecimento. Aqui eu falo a minha forma de avaliação, né? Depois a gente vai falar um pouquinho melhor sobre ele. E esse aqui, de fato, é aquele conteúdo que o aluno tem que ler, que é o roteiro de aprendizagem, primeiro e segundo bimestres. Então, nesse documento aqui, que além de roteiro, eu fiz um breve cronograma na primeira página, eu acho que só a primeira página, um cronograma de quantas atividades nós vamos ter, quanto vai valer essa atividade, até que dia que ela tem que ser entregue, né? Todas as atividades eu coloquei o prazo até dia 11 para serem entregues, tá? Então, que é o dia que finaliza a nossa aula, dia 11/9, tá? E aí, aqui nesse roteiro de aprendizagem, eu coloco um quadrinho em cima, que depois eu vou fazer a apresentação de uma aula lá para vocês, de um conteúdo, para quem ainda não se familiarizou com o roteiro. Então, eu coloco um quadrinho e dou os comandos para vocês. Aqui você faça a leitura de tal texto, né, do texto relacionado aos primeiros povos da América, né, ou, digamos, a pré-história, né, civilizações antigas. Após, assista o vídeo, aí eu disponibilizo um link de vídeo do YouTube. Vídeos geralmente super curtinhos, então, e bem esclarecedores sobre os conteúdos, que vale a pena vocês assistirem, tá? São vídeos bem legais e que realmente eu assisto antes para ver se realmente são vídeos confiáveis, tá? Então, e geralmente, né, tem atividade, aí eu falo, no final faça uma atividade. Então, você vai ter que fazer a leitura, depois assistir o vídeo, e depois você vai fazer as atividades. Essas atividades, eu cadastrei aqui a área de cada uma delas, né, o campo, mas elas também estão descritas nesse roteiro de aprendizagem, tá bom? Então, aqui é mais para aquele aluno que vai entregar pelo SIGA, vai vir aqui no campo de cada atividade, depois de ler, saber qual é a atividade, vem aqui, eu também descrevi aqui, né, a atividade. Então, eu falo aqui sobre o que é, e o aluno fez a atividade anexa aqui nesse campo, atividade 1 e 2 do primeiro bimestre, depois tem a prova do primeiro bimestre, então são 3 atividades para cada bimestre, nós temos 6 atividades ao todo, que inclui aí 2 questionários, tá? E aí, do segundo bimestre, atividade 4, atividade 5, e a prova N2 do segundo bimestre, que no caso seria a atividade 6, tá? Então, o SIG, ele é bem tranquilo, eu acho que algumas pessoas já, assim, vocês são primeiro ano, talvez tenham um pouquinho mais de dificuldade, mas acredito que alguns já dominam, né, o ambiente. E, se possível, me entregue por aí as atividades. Me facilita muito a vida, tá? Mas, vou abrir aqui para vocês agora, tá? Pode falar, Jarison. Professora, eu tivesse começado a dar uma aulazinha como enviar pelo SIGA, porque eu não sei, não. Sério? Vocês não tiver, o professor de informática não fez nenhum videozinho, não, aí, explicando para vocês? Se ele fez, eu nem me lembro. Eu vou perguntar do coordenador do curso de vocês, talvez já tenha, né, porque aqui no nosso campus, geralmente, o professor de informática, eles fazem, né, quem é da área de informática, eles fazem um vídeo que é bem mais objetivo do que a gente que não é da área, né, esclarecendo como faz para enviar e tal, tá bom? Aí eu vou perguntar se por acaso já tiver, né. Sim, Nayane, já tem todas as atividades lá no SIGA, justamente é naqueles campinhos que eu mostrei, né, que eu falei aqui, tá, atividade 1, 2. É só você entrar lá no seu login, né, na área de história, que você vai identificar, tá todos os questionários, tá todas as atividades, tá? Mas eu já vou anotar aqui, em relação ao colega que perguntou aí, sobre a questão de um vídeo, né, explicativo, sobre o envio pelo SIGA. Eu vou pedir para o professor Emanuel verificar isso, tá bom? Porque é interessante, sim. Aqui no campus foi feito para os alunos, né,
para os alunos. Inclusive, se aí não tiver sido feito, eu vou entrar em contato com os professores daqui e mando o link, tá? Dos professores daqui que fizeram. Então, é isso. Já tá tudo lá no Siga. Aí tem outra coisa, tá, gente? Que eu já vou fazer um adendo aqui também. O questionário, ele tem duas chances para você, duas opções, né? Você faz a primeira tentativa, não conseguiu uma nota boa, você tem direito a uma segunda tentativa. Mas, gente, por favor, leiam os textos. Não é um roteiro tão grande, né, mediante o prazo da disciplina. Então, se você se organizar, você consegue ler todos aqueles textos e assistir os vídeos. Os vídeos não são exagerados. Então, leia os textos para só assim depois você tentar responder os 2 questionários, tá? Porque mesmo que eu não abrangi, tipo, sobre os fenícios, que é lá do segundo bimestre, eu não tenho atividades, talvez, tão específicas em relação aos fenícios, aos chineses, mas eu coloquei alguma coisinha básicazinha, lá no questionário, relacionado aí aos chineses ou aos fenícios, tá bom? Então, é importante a leitura. Agora eu vou compartilhar aqueles documentos que eu falei. Tem mais um colega entrando, Lucas, né? Eu vou compartilhar aqueles arquivos que eu já apresentei lá no Siga para vocês. Já está aparecendo aí um documento com o nome Plano de Ensino Adaptado? Já. Tá bom. Então, esse documento que eu estou mostrando para vocês é aquele documento que eu falei para vocês quando eu abri o Siga, que ele é o documento da disciplina, né? Como se fosse ali o corpo, a alma da disciplina, que diz o que vocês irão estudar nos 4 bimestres de história. Então, vamos lá. Esse aqui é mais dados, esse início é mais dados mesmo burocráticos, né? Aqui é a ementa do curso, que traz uma perspectiva mais ampla do que serão os conteúdos. Aqui eu traço os objetivos, né? Mas o que os alunos geralmente se interessam é essa parte aqui. O que eu vou estudar na unidade 1, 2, 3 e 4? Entendam unidade 1, 2, 3 e 4 como se fossem bimestre 1, né, o primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre, quarto bimestre, tá? Então, vamos pautar especificamente no primeiro e no segundo bimestre, que serão os 2 bimestres que estudaremos nesse roteiro que eu disponibilizei. Então, o primeiro bimestre, que é a unidade 1, refletindo sobre a história, aqui eu digo quantas aulas, né? Então, são abordagens mais amplas sobre o que é a história, por que estudar a história. Aqui sobre os primeiros humanos, né? Então, 8 aulas, fala como se deu o surgimento, as teorias sobre a existência da humanidade e a forma de desenvolvimento, de evolução por que passou. Tá? Eu não abordei muitos textos relacionados aos grupos dos primeiros primatas, né? Às espécies que existiram até chegar aos sapiens, porque hoje em dia a gente já quase não traz muito essa perspectiva mais, né? Se cobra pouco, e também vocês veem algumas coisas relacionadas a isso em biologia, então não achei muito interessante trazer, tá? Mas a espécie que prevaleceu foi o sapiens sapiens, né? Que é o homem de hoje, né? O homem que pensa, tá? Depois a gente tem sobre os primeiros povos da América, então são dizendo, né, como foi que esses povos que são originários, né, os primeiros humanos são originários do continente americano, como eles se dispersaram para outros continentes até chegarem aqui na América. Então, existem várias teorias que falam a respeito de como que eles conseguiram alcançar o continente americano, se tudo era água, né, se naquele momento a gente já tinha aí tudo oceanos e não havia tecnologias. Então, a gente tem 15 horas, que equivalem a 18 aulas, né, 18 aulas no primeiro bimestre. Para o segundo bimestre, gente, nós vamos falar mais especificamente sobre algumas civilizações da antiguidade. Tá? Então, nós vamos falar sobre as primeiras civilizações, aquelas que são consideradas o berço, né, da humanidade, das civilizações, que são os
povos da Mesopotâmia, os povos do Egito Antigo, né? Aquelas sociedades mais antigas de que se tem registro hoje, né? A partir das pesquisas arqueológicas, né? Dos estudos que foram feitos aí por historiadores, por arqueólogos. Então, são as sociedades que se tem vestígios, tá? Então, são sociedades aí que após o sedentarismo se fixarem em um determinado local, elas se constituíram, né, em civilizações, uma forma de organização mais complexa do que as anteriores, vividas, né, pelos primeiros grupos que se fixaram. Então, com suas formas de governo, com as suas organizações na agricultura, na economia, tá? E foram essas sociedades que também elaboraram aí o surgimento aí da escrita, né? Então foram aí nessas primeiras sociedades que nós tivemos aí a escrita surgindo, tá? Então, a partir delas, nós vamos dar uma olhada aí em algumas características dessas sociedades. É claro que são sociedades amplas, a gente não consegue, né, estudar detalhe por detalhe, nem é esse o objetivo, né, é mais a gente saber como que eram organizadas, né, de que forma que vivia, qual foi a importância desses povos, para a gente poder entender um pouquinho desse período da história, né, que é tão distante de nós, mas que deixou legados aí para a gente, tá bom? Então, povos da Mesopotâmia, povos do Egito Antigo, hebreus, fenícios, persas, Oriente Antigo, né, China, Índia e Japão, Grécia Antiga, Roma Antiga, então são as civilizações aí da antiguidade, consideradas aí ricas civilizações. Então, são esses os conteúdos do primeiro e do segundo bimestre. Lá eu disponibilizei textos e links sobre esses conteúdos também. Esse outro é o terceiro e quarto bimestre, né, que seria no segundo semestre, então não vou nem comentar muito, para não delongar muito aí sobre eles, tá? Mas depois vocês podem dar uma olhada do que vocês terão aí no terceiro e no quarto bimestre. E agora eu vou passar para vocês o cronograma e o roteiro, tá? Trocou aí o documento? Uhum. Sim, né? Então, beleza. Esse é o documento que é para vocês abraçarem ele aí, tá? Porque é dele que vocês vão ter o entendimento para poder realizar aquelas atividades e que de fato é, né, o nosso primeiro passo no ensino médio para iniciar a nossa disciplina de história. Então, é importantíssimo que vocês compreendam os textos, que vocês assistam os vídeos, né, porque nós estamos dando pontapé inicial na nossa disciplina no ensino médio. Muitos de vocês vão lembrar e que vocês já estudaram, né, eu já estudei isso lá no fundamental, né? Sim, são conteúdos que vocês já olharam em algum momento, de alguma forma, lá no fundamental, tá? Aqui, vocês estão numa nova fase da vida de vocês, né? Vai ter uma fixação melhor do conteúdo, ele vai ser visto de uma nova perspectiva também, mas muitos de vocês vão lembrar de algumas coisinhas que viram lá atrás sobre isso também, tá bom? Então, vamos lá, aqui, né, essa primeira página é aquilo que eu falei para vocês, é um breve cronogramazinho. Então, se você tem dúvida, aquele diário que a professora passou para mim, ele vale quantos pontos? Então, as minhas atividades, e aí deixa eu só ir aqui no plano de novo, que eu esqueci de mencionar isso, tá? Aqui é a metodologia, aí aqui é a avaliação. A avaliação será contínua de acordo com a participação do aluno nas atividades encaminhadas. Então, qual é a minha avaliação? Para lançamento de falta, para lançamento de notas. O aluno entregou as atividades, todas as atividades que eu encaminhei, se entregou. Então, tem presença no primeiro e no segundo bimestre, tem 36 presenças. O aluno deixou de entregar alguma atividade,
Deixou. Eu vou verificar qual é a atividade, vou verificar o que abrange aquela atividade, se é um conteúdo de 8 aulas, de 6 aulas, e vou colocar 6 faltas ou 8 faltas, dependendo do que for lá a carga horária disponível para aquele conteúdo, tá? Então, faltas serão lançadas dessa maneira. E depois eu farei, né, a correção das atividades e atribuirei também as notas. Eu divido em N1 e N2. No primeiro bimestre, sempre todo bimestre meu tem N1 e N2. N1 vale 10, N2 vale 10, depois eu somo os dois, né, nota da N1 e N2 e divido por 2 que dá a tua nota. A minha N2, ela sempre vai ser um questionário objetivo. Então, o questionário, a N2 do primeiro bimestre, a N2 do segundo bimestre, que é aquele questionáriozinho lá objetivo, né, com perguntas lá para vocês marcarem, tá? Agora, a N1 não, são sempre atividades escritas, tá? Então, a avaliação é dessa forma. De antemão, eu já vou falar aqui para vocês, deixa eu ver se ainda dá de colocar, que eu acabei não colocando a lista de presença. Eu vou colocar agora, tá? Vocês coloquem presente aí no bate-papo, tá? Porque eu, como não liguei no início, eu não sei se agora dá mais certo. Eu estou atribuindo ponto extra para os alunos que estão participando desses momentos online. Lembrem-se, eu vou deixar bem claro, os momentos online que eu faço, eles não são obrigatórios, tá? Ou seja, o aluno, se não participa, manda todas as atividades, né, viu, mandou e estava de acordo as atividades, ele passa na disciplina. Então, eu não lanço falta, né, em detrimento de se ele não está aqui ou não, não é algo obrigatório, é algo a mais que eu ofereço se o aluno quiser participar, tá? Mas, para aqueles alunos que estão participando, eu estou contribuindo com um ponto extra na média geral, se caso houver necessidade, né? Então, eu vou lá, no primeiro bimestre eu adiciono um ponto extra, e no segundo bimestre também eu adiciono outro ponto extra, tá? Só para deixar claro aí, quem estiver participando, aí eu faço a listazinha que está participando, né? Eu vou lá e distribuo esse ponto extra nas médias. Então, aqui, gente, tem esse cronograma que eu falo, né? A atividade número 1 é sobre o período refletindo sobre o conteúdo refletindo sobre a história. Ela é composição da N1 do primeiro bimestre, ela vale 5 pontos. Ela tem prazo de devolução até 11/9, tá? Então, qual é essa atividade? Eu acredito que muitos de vocês já olharam, é para vocês fazerem a leitura daqueles textos, tá? Que eu disponibilizei, que a gente vai até comentar um pouquinho sobre eles na próxima aula, e aí depois eu peço para que vocês escrevam um diário, ou seja, vocês façam uma fonte histórica. Os textos, eles fazem essa abordagem do que é fonte histórica, né? Sobre séculos, a contagem do tempo, e aí eu peço para que vocês façam esse diário da pandemia. Então, coloco alguns parágrafos, tá? Eu quero que vocês observem aí o que eu peço para que seja colocado em cada parágrafo, que a minha correção é em cima daquilo. É uma atividade que foi baseada na UNHB, né, na pré-UNHB, e aí eu achei muito interessante, e aí eu estou, sempre que possível, trazendo para as minhas turmas. Atividade 2, atividade sobre o conteúdo primeiros humanos. Então, disponibilizada a composição também do primeiro bimestre, da N1, mais 5 pontos. Essa daqui vocês viram, né, que eu peço, então, os textos dos primeiros humanos, digamos que é do Paleolítico que se fala, do Neolítico que se fala, né, quais são as características desses dois momentos, né, teve outros momentos também, mas eu peço que vocês fixem aqui nesses períodos, do Paleolítico, as características do Paleolítico e as características do Neolítico, e aí a gente falou nos textos se fala sobre as figuras, né, os desenhos rupestres, que são aqueles que os homens da antiguidade eles realizavam nas cavernas, né, nas paredes das rochas ali, né, como forma de deixar os seus vestígios, né, e aí eu até coloquei imagens sobre esses desenhos rupestres lá no roteiro de vocês, se eu não me engano eu disponibilizei um vídeo também que fala sobre eles, e aí eu peço para que o aluno
produza seu próprio desenho, né, seu próprio desenho rupestre. E são 2 desenhos, tá? Um que aborde as características do Paleolítico, que tem lá nos textos, tem nos vídeos, que a gente também ainda vai chegar a comentar um pouco na sexta, e outro que aborde as características do Neolítico. E aí eu coloco as principais características lá nessa atividade, falando do que não pode ter, deixar de ter, né, principalmente para a gente poder entender a transição de um período para o outro, quais foram as principais mudanças, né, a evolução que se teve nesse momento. Então, é bem tranquilo, eu acho que é bem tranquilo, que é legal para que o aluno desenvolva, né. E aí, depois, partindo para o segundo bimestre, né, ainda do primeiro bimestre, vocês vão ter aquele questionário que também vale 10 pontos, da N2. No quarto bimestre, vocês começam de novo, né, sobre os povos da antiguidade. Então, eu disponibilizei 2 atividades, uma sobre o conteúdo povos da Mesopotâmia e povos do Egito Antigo, uma atividade bem legal, bem leve. Tudo que eu perguntei são questõezinhas breves, né, respostinhas subjetivas breves, que tá nos textos que eu disponibilizei. Então, vale 5 pontos o primeiro, a outra também vale 5 pontos, que fala mais sobre Grécia e Roma Antiga, né, sobre os povos de Grécia e Roma Antiga, são perguntas pontuais, subjetivas, tá? E a prova, né, que é a N2 do segundo bimestre, que também vale 10 pontos. Então, fazendo isso, vocês finalizam a disciplina. Agora eu vou só explicar um pouquinho para vocês, né? Aqui começa o nosso roteiro, então, aquele aluno que está lendo, está acompanhando o que eu vou falando no roteiro, ele com certeza ele não se perde, ele não deixa nenhum conteúdo passar, tá? Porque eu vou dando instruções para vocês ao longo do documento, eu acredito que vocês já perceberam isso, tá? Então, uma breve apresentação. Aqui eu trouxe para vocês o que tinha lá no nosso plano de ensino. Então, o que vocês irão estudar no primeiro e no segundo bimestre, que nesse momento é o que nos interessa, né? Primeiro e segundo bimestre. Após tem a frase lá, né? Alguém, eu acredito que já deve ter lido. E aí partimos para estudar a história. Então, aqui, né, eu sempre inicio assim. Primeiro, né, plano de estudos para o conteúdo, refletindo sobre a história. Esse conteúdo tem 4 aulas. Uma atenção, né, leia com atenção. Aí, ao final deste roteiro, você será capaz de... Quais são os objetivos que você deve alcançar ao final desse nosso roteiro aqui relacionado a esse conteúdo? Compreender para que serve estudar história. Identificar fontes históricas, né? Você vai estar fazendo uma fonte histórica, lembre-se disso, com a produção do seu diário, né? Entender sobre a contagem do tempo, a questão da divisão, é claro que essa divisão, ela é um pouco questionada, mas é a convenção que é adotada, né, sobre pré-história, idade antiga, né, idade média, moderna, contemporânea. Tudo isso eu trouxe para vocês, e os marcos que separam. A questão da contagem do tempo, dos calendários, né, dos anos, das décadas, dos milênios, dos séculos, né, e de como fazer para identificar um século, né, porque tem uma regrinha, às vezes alguns alunos se confundem, não sabem exatamente quando que começa o século XXI, né, enfim. Eu coloco no texto, né, essa regrinha, e também a gente vai estar discutindo um pouquinho na próxima aula. E aí, sempre nesse quadrinho, gente, eu falo para vocês, eu dou alguns comandos para vocês. Aqui você irá ler textos, né, relacionados ao conteúdo refletindo sobre a história. Vamos falar um pouquinho sobre a importância do estudo da história para a humanidade, as fontes utilizadas pelo historiador para desvendar o passado, e ainda sobre a contagem do tempo. Ao final, além de conhecer a periodização tradicional da história, você também irá refletir sobre ela ser ou não 100% correta. Vamos lá? Então, após a leitura daquele texto, eu peço para vocês, né, após a leitura, você deve assistir vídeo referente ao conteúdo refletindo sobre a história. Então, disponibilizei um vídeo bem curtinho, né, porque os textos já trazem uma abordagem legal sobre essa reflexão sobre a história. E aí, ao final dessa aula, será disponibilizada uma atividade que também está cadastrada no SIGA e também descrita no roteiro.
ela vale, né, 5 pontos e é N1 do primeiro bimestre. E aí segue, aqui está o texto, né, vocês vão fazer a leitura do texto, acredito que muitos já fizeram. Esse texto, inclusive, é de um livro didático, né, esse primeiro texto aqui que eu trouxe. Eu sempre coloco a referência no final de onde foi que eu tirei. Aqui está, tá, gente, a regrinha que eu falei lá sobre os séculos. Eu lembro que na prova eu coloquei uma questão, então é importante vocês entenderem isso aqui, tá? De como que é a contagem dos séculos, né? Esse aqui é século 8, né? Esse aqui é século 17, esse aqui é século 20. Então, sempre que finalizar com 2,0, risco 0, o número que sobrou é correspondente ao século. Agora, para o 1 é um pouquinho diferente, tá bom? Então, dê uma analisada, se tiverem dúvida, na sexta-feira a gente fala um pouquinho melhor. As periodizações históricas, que são as convenções lá, pré-história, idade antiga, idade média, moderna, contemporânea, tá? E aqui eu coloco, né, da onde foi que eu tirei. Foram de 2 locais, né, tanto do Cotrim quanto do blog, de um blog também de estudos. Sempre as minhas atividades vai começar com esse chamado, agora é sua vez. Então, os 2 olhinhos, né, e aí eu descrevo as atividades. Lembrem-se de ler todos os critérios. Eu falo, né, que você vai falar sobre vai produzir uma fonte histórica, uma fonte escrita, um diário, contando um pouco sobre a sua vida. Então, mínimo 20 linhas, máximo 30 linhas. E eu peço, basicamente, o que você deve colocar no seu texto. Eu coloco, escreva no seu diário, atendendo os seguintes critérios. No início do texto, coloque uma foto sua pequena. Se você vai fazer no Word, dá de fazer isso, né? Mas se você não for fazer no Word, você pode fazer um desenho que te represente, não tem problema. Não é obrigatoriamente que seja a sua fotinha. É claro que seria uma boa para eu poder te conhecer também, mas em caso de não puder, coloque um desenho que te represente, faça um desenho te representando, ou somente algo que você goste que te represente. Faça uma breve biografia sua, pequenininha, né? Quem você é, o que você faz, quantos anos você tem, do que você gosta, bem breve, tá? Não precisa abordar tantas coisas não, porque senão vai ficar muito grande. Parágrafo 1, então eu falo o que eu quero no parágrafo 1. Parágrafo 2 também, né, que envolve lazer e descanso. Parágrafo 3, relação com o próprio corpo, objetos e outras pessoas. Parágrafo 4, alimentação. Parágrafo 5, impressões e sentimentos. Então, vão olhando, lendo o que eu coloquei em cada parágrafo e tentem fazer de acordo com o que eu especifiquei. Então, gente, eu não vou ficar em pormenores falando aqui de todo o plano, não. Nesse momento, eu só apresentei esse primeiro conteúdo, porque os outros, eles vão seguir da mesma maneira, tá? Aqui, ó, a gente finalizou o primeiro conteúdo. Aqui eu vou começar outro conteúdo, e ele começa da mesma forma que o anterior. Eu falo, né, agora é o conteúdo primeiros humanos, 8 aulas. Os objetivos são esses, você vai ler quais são os objetivos, né, igual o outro. E aqui eu dou os comandos nesse quadrinho de novo. Aqui você irá fazer uma leitura sobre o conteúdo, né, sobre o surgimento dos primeiros humanos. Após, deve assistir vídeos. Então, eu coloco, né, 3 vídeos aqui, são vídeos curtos. Geralmente, os vídeos que eu coloquei, eles têm entre 5 e 7 minutos. Talvez algum vídeo vai extrapolar um pouquinho, né, mas nunca foi vídeo acima de 15 minutos, tá? Então, a grande maioria são 7 minutos, 5 minutos. E aí, ao final, será disponibilizada uma outra atividade, tá vendo? Então, sempre vocês se atentem para o comando. E nunca deixa, né, aí vai lá, texto, tudo de novo. Então, a intenção era só apresentar esse primeiro, porque o outro, ele segue a mesma coisa, tá? Então, nunca deixe, gente, vou parar aqui a apresentação, tá? Nunca deixe às vezes, nesse quadrinho aqui a professora não diz se vai pedir uma atividade, né? Então, eu não vou ler esse conteúdo. Não faça isso, porque vocês têm que entender que nem todo conteúdo eu vou jogar uma atividade, né? Porque senão iria ficar muito cansativo para vocês. Mas
é importante que vocês leiam, porque é importante vocês saberem o conteúdo, e também tem na prova, né, tem o nosso questionário também. Então, era isso. Hoje, a minha intenção era só trazer o roteiro para vocês, para quem ainda tiver dúvida, né, eu dei esse tempo para que vocês fizessem essa análise, e eu acredito que a maioria já entenderam, então, se não entenderam, hoje era essa oportunidade. Vou deixar aqui aberto um pouquinho para dúvidas, então, se já tiver alguma dúvida relacionada à forma de fazer alguma atividade, ou até mesmo ao conteúdo, que você quiser tirar nesse momento, vai ser agora, tá? E aí, já deixar avisado novamente que sexta-feira, 8h50, a gente vai ter uma aulinha, breve também, tá? Então, vai ser... A gente já está com 50 minutos aqui online, né? Vai ser por volta de 50 minutos a 1 hora, para eu falar um pouquinho sobre os textos do primeiro bimestre, juntamente com vocês, tá? Alguém tem dúvidas sobre as questões? Está conseguindo entender o roteiro? Sayonara? Não entendi bem esse negócio do texto aí, professora, que é para fazer. O diário? Sim. Tá bom. Vamos tentar, deixa eu tentar ir lá de novo nele. Que daí a gente conversa um pouquinho melhor. Eu explico mais ou menos o que eu faria, né, se fosse eu fazendo o diário, tá? Aqui. Tá? Eu sempre vou começar toda a atividade, né, vou colocar aqui, agora é sua vez. Eu acho que vocês já identificaram que eu sempre começo assim. Então, para ser rápido aqui, né, eu já vou lá em agora é sua vez. Então, essa é a nossa primeira atividade. Foi o texto, pelo que eu entendi, né, Sayonara? Eu coloquei aqui, no texto anterior você estudou um pouco sobre fontes históricas, né? O que são fontes históricas? São aqueles vestígios deixados, né? Nós temos diversas formas de classificação. A que foi muito utilizada durante muito tempo foi fontes escritas, né? E fontes não escritas, né? Como fonte escrita, a gente pode falar uma carta, um livro, né? Um jornal, um documento de posse de um terreno, enfim, tudo isso é uma fonte, é um registro histórico. E aí eu peço para que você faça um texto que no futuro ele pode se tornar uma fonte histórica. Esse diário que vocês vão escrever hoje, vai que daqui a 50 anos um historiador está escrevendo, né, a época da pandemia Covid, em 2020, 2021, e se depara com o texto do diário de vocês, né? E aí, o historiador vai ler o texto de vocês e vai tentar entender a nossa época, porque é daqui 50 anos, né? Então, ele, a partir da escrita de vocês, ele vai tentar entender, né, a época da pandemia, o que ela ocasionou na vida das pessoas, como que ela mudou, como que ela alterou, tá? Então, aí eu falo, né, pense que seu texto pode ser lido daqui a 50 anos por um historiador e será uma excelente fonte histórica para a compreensão do período que estamos vivendo, porque os historiadores, eles fazem assim para poder estudar as civilizações antigas, né, alguma época antiga. Então, é com base nos documentos que eles encontram que a gente tem esses textos, essas teorias aí, tá? E aí, vamos lá. Escreva seu diário atendendo os seguintes critérios. Então, tem que atender esses critérios para que realmente a sua atividade consiga alcançar 5, tá? No início do texto, coloque uma foto. Se for no Word, você vai colocar lá, aqui, né, na margenzinha, uma foto, e aí vai escrever, né? Se não, você vai fazer um desenho te representando, e aí você vai fazer uma breve biografia, ou seja, meu nome é Flávia, sou professora de História no IFAC, né, digamos assim, sou professora de História no IFAC, tenho, deixa eu lembrar quantos anos eu tenho, 34 anos, depois de que a gente passa dos 18 a gente esquece, tenho 34 anos, né, tenho uma filhinha, enfim. Eu acho que isso é importante para falar quem eu sou. Pronto, já chega, né? E aí vamos para o primeiro parágrafo. O que a professora pediu no primeiro parágrafo? Trabalho e estudo. Escreva sobre as alterações que a pandemia de coronavírus e o isolamento social, quando possível, né, porque nem sempre foi possível que a família fizesse isolamento social, trouxeram para a sua rotina de estudo ou trabalho.
Houve alterações em seus horários, no tipo de atividade que você exerce? Explique. Aí, no caso de vocês, se você só é estudante, né, que já é muita coisa, você vai colocar. No meu caso, né, digamos assim, a pandemia, ela alterou muito o meu dia a dia, né, eu estudava no presencial, isso no seu caso, né, eu vou dar o meu exemplo para ficar menos confuso para vocês, né, então eu, enquanto Flávia, professora, ela alterou o meu dia a dia, eu vou falar assim, a pandemia, a partir do início da pandemia, o meu trabalho, que era presencial, ele deixou de ser presencial devido à questão do contágio, né? Ele passou a ser um trabalho remoto e isso interferiu na minha rotina diária. Eu tive que conciliar trabalhos, né, domésticos, né? Que eu também tenho uma família, eu tenho uma casa, eu tenho minha filha para poder cuidar, com minhas atividades profissionais dentro do mesmo ambiente. Então, trouxe muita alteração, tanto no meu trabalho, né, como em todas as atividades que eu exerço também na minha família. Houve alteração em seus horários? Sim. Meus horários de alimentação, meus horários de dormir, de acordar, tudo ficou bagunçado, está bagunçado até hoje. Então, eu quero basicamente que você faça um breve parágrafozinho falando sobre isso, né? Tipo, às vezes eu durmo 4 horas da manhã produzindo material, fazendo correção de atividades, né, porque a gente não pode mais fazer aquelas atividades presencial em sala de aula que a gente consegue avaliar os alunos, então é através do envio das atividades, né, e aí no outro dia eu já tenho que levantar para cuidar da minha filha, então alterou, com certeza a vida de vocês alteraram também, né, então lazer e descanso. Escreva sobre as alterações, aí o outro parágrafo, né? Escreva sobre as alterações que a pandemia de coronavírus e o isolamento trouxeram para as suas atividades de lazer. Você deixou de fazer alguma coisa que você fazia antes? Eu deixei, né? Ou seja, eu geralmente às vezes saía, né? A gente ia no cinema, ia visitar mais amigos, né? Hoje em dia as minhas visitas elas estão restritas aos meus familiares mais próximos, né? A questão de lazer, eu não saio, né? Eu vou mais em mercado fazer compra, mas lazer mesmo, ou fazer alguma caminhada num lugar bem isolado, né? Então é isso, né? Há atividades que você deixou de fazer, né? A ida ao cinema, visitar amigos, tudo isso foi coisas que eu deixei de fazer. Há novas atividades que você não fazia antes e que passou a fazer? Aí, se tiver novas atividades, né, que você não fazia antes e que passou a fazer, tipo, hoje eu olho mais internet, eu faço um curso online, sei lá, né? Como estão seus hábitos de sono? Aí você vai falar, o meu alterou, assim, de um nível que até hoje não voltou mais, tá? Não sei o de vocês. E da mesma forma, o terceiro parágrafo. Escreva sobre as alterações na relação que você tem com o seu corpo, rotinas de higiene, novos cuidados. Então, aquela neura lá, não é nem neura, né? O que é o certo fazer. Da higienização dos produtos. Você higieniza seus alimentos, você joga álcool, passa álcool na sua mão da mesma forma que era antes? Não, né? Claro que alguma coisa mudou. Então, a gente começou a cuidar mais de tudo que entra na casa da gente, né? Ou seja, os objetos que nós trazemos das ruas, geralmente, né, da rua, eles são higienizados, né? Principalmente mais no início, agora a gente já percebe que há um relaxamento um pouco maior, mas naquele início foi muito maior. Né? Houve alterações em relação às outras pessoas, ou a como você se relaciona ou se aproxima delas? No meu caso, sim, né, ou seja, eu me afastei de muita gente, o contato é mais virtual, né, não tenho grandes aproximações assim. E aí, alimentação, comi feito uma louca durante a pandemia, não sei vocês, agora não, já normalizou mais um pouco, graças a Deus, né, mas assim, a ansiedade, né, então, sufocou um pouco e a gente desconta na comida, né, na alimentação. E nem sempre aquela alimentação saudável, tá?
como você prepara seus alimentos, né? Ou seja, eu tentei no início trazer mais higienização para o processo de preparo, né? Lavando tudo e mais ainda do que eu já lavava, né? Impressões e sentimentos. Aí aqui, registre nesse espaço suas impressões, pensamentos, inquietações e projetos para o futuro, nesses dias em que está vivendo. Se quiser, pode comentar sobre o contexto mais amplo no Brasil e no mundo, mas não esqueça de mencionar como você se sente em relação ao que está vivendo. Então, suas impressões, né, seus sentimentos. Você vai falar... Esse é um contexto que nos deixa tristes, né? Pelo menos esse é o sentimento que eu tenho, de ver pessoas que, graças a Deus, a minha família, ela está com saúde, mas não é o caso de vários amigos meus, né? Inclusive, eu perdi amigos também nessa pandemia, né? Pessoas que eu trabalhei durante muito tempo. E aí, muitos foram, né? Eu acredito que muitos de vocês tiveram entes próximos também, amigos próximos, então é um momento que nos traz uma profunda tristeza, é um momento que a gente se preocupa com o caminho, né? Que com um descrédito da ciência que muitas pessoas encaram dessa maneira, não confiam na vacina, propagam fake news na internet, né? A gente tem muitas pessoas que deveriam estar fomentando políticas para conter a pandemia, para tentar evitar a pandemia e não fazem, então nos gera insegurança esse contexto também, tá? Pelo menos em mim. Então, eu quero que você fale como que você está encarando. E aí, o futuro, né? A gente já se aproxima para um final de pandemia também, você pode também esboçar algo a respeito disso. Né, a gente está em 2021, a gente já está com poucos casos, o número de mortes, ele reduziu, então, a gente pode estar enxergando aí um arco-íris, né? Com a vacina sendo distribuída aí a praticamente todos os grupos, então, a gente já pode ter esperança, digamos assim, tá? Então, suas impressões mesmo e seus sentimentos relacionados a isso, tá bom, gente? Eu não sei se ficou claro, acho que sim, né? Ou talvez pode ainda ter ficado alguma dúvida, mas acho que eu esclareci um pouco melhor, né? Entendi, professor. Obrigado. De nada. Mais alguém com alguma dúvida? Então é isso, gente. Depois eu vou mencionar lá no nosso grupo de novo que sexta-feira a gente vai fazer mais uma reuniãozinha online. Conteúdos do primeiro bimestre vai ser a discussão. Aí no início da semana a gente faz do segundo bimestre. Enquanto isso, vão lendo os textos, já vão fazendo as atividades. E caso tiver dúvida, traga para o dia do debate, tá bom? Todo mundo colocou presença, né? Sim. Tá bom, então. Lembrem-se que terá um pontinho extra aqueles que estão participando, tá? Então é isso, até mais. Até sexta-feira. Até, professor. Vou interromper aqui a gravação e depois sair, tá bom?